Yahová, nosso Elohim, estamos diante de Ti, diante da Tua palavra. Pedimos que Tu venhas falar a cada coração, venha tomar os meus lábios, para que Tu transmitas as palavras que cada um aqui precisa receber, para a edificação, para a salvação, para a libertação. Em nome de Yeshua, o Teu ungido. Amém. Vamos, então, iniciar aqui a nossa leitura em Matitiahu 7, a partir do versículo 15, vamos até o versículo 29. Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente, prestando atenção às palavras do nosso Senhor Yeshua. O tema que eu separei para essa mensagem, ela se baseia numa pergunta: vontade de Elohim ou seus sonhos? Vontade de Elohim ou seus sonhos? Então vamos à leitura inicial de Matitiahu 7, 15 a 29. Acautelai-vos, porém, dos falsos transmissores, que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar frutos maus, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do Shamaim, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no Shamaim. Muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos sopros destruidores ou demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Portanto, todo o que escuta estas minhas palavras e as faz, equivale ao sábio de coração, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram os rios, sopraram os ventos, bateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que escuta estas minhas palavras e as não pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram os rios, sopraram os ventos, e bateram contra aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Yeshua estas palavras, as multidões se maravilharam da sua instrução, da sua Torá, porque os ensinava como tendo senhorio, soberania, domínio, e não como os escribas. Amados, nessa leitura que fizemos, normalmente aparecem aí divididos em parágrafos essas palavras do Senhor Yeshua, mas precisamos tratá-las em conjunto, tratar esses ensinamentos em conjunto. Porque o Senhor Yeshua vem falando primeiramente da aparência dos falsos profetas, dos falsos transmissores. Que são os falsos profetas, os falsos transmissores? Aqueles que se apresentam como se tendo uma mensagem da parte de Elohim para transmitir para nós. E com isso, como são falsos, qual é a intenção do coração deles? Não é transmitir para você a direção de Elohim, mas sim te guiar para o caminho que Ele quer que você trilhe. Então, às vezes, a pessoa parece que sabe o que está falando, parece que realmente tem a palavra de Elohim, mas cabe a nós buscar a Elohim, consultar a Elohim para saber, né, como a Escritura fala, para a gente avaliar, né, analisar, examinar. Não vamos rejeitar as palavras de Elohim, porque Elohim fala através de pessoas. Mas precisamos ter o discernimento, precisamos ter o sopro sagrado. E aí ele vai falar
como é que a gente distingue o falso do verdadeiro? Vai falar do fruto, pelos seus frutos, pelas suas obras. E nesta manhã foi falado sobre aquela árvore que era uma figueira, a categoria dela era de figueira, mas ela não estava produzindo figos. Era para ela ser uma produtora de figos, mas ela só produzia folhas. Então o Senhor foi buscar, na hora que o Senhor foi buscar nela o fruto, não a encontrou. Então o que ele fez? Você não me serve. Se você não me serve, você não vai mais produzir. Nunca mais nasça nada dessa árvore. Na mesma hora ela secou. E o Senhor Yeshua ensina aí não há confusão. Uma árvore boa, ela não vai produzir fruto mau. E uma árvore má não vai produzir fruto bom. Não há como confundir. Agora você precisa saber identificar o fruto bom e o fruto mau. Porque se criar confusão aí realmente não vai ter como distinguir. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aí ele vem na sequência, falando mais uma vez do mesmo assunto. A gente encontra pessoas falando, Senhor, Senhor, Yeshua. Clamando ao Senhor, orando ao Senhor, eu fiz muito jejum e oração, eu subi o monte, eu fiz uma vigília, eu fiz um propósito, eu fiz um voto. Mas o Senhor Yeshua vai dizer, como é que você identifica uma pessoa, incluindo aí primeiramente o autoexame, né? Se você está realmente servindo ao Senhor Yeshua ou se é apenas uma imaginação, um sonho, um desejo. E ele vai dizer, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino do Shamaim, no reino do céu, como aparece em português, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no Shamaim. Aí entra a vontade. Uma coisa é você desejar fazer a obra de Elohim. Eu quero fazer a obra de Elohim. Aí eu me lembro de algumas mensagens, de reuniões que participávamos em denominações, né, especialmente Assembleias de Deus, que via aquele pregador de fora, aí vinha um falando inglês e o outro traduzindo, intérprete. E aí o grande pregador falando, ele estava contando a história de Billy Graham, ou supostamente a história dele, né? Que ele ajoelhou na lama e começou a bater na lama, falando, Senhor, me usa, me usa. E aí a sua vida foi transformada e se tornou um grande pregador. Aí todo mundo quer ser o grande pregador. Todo mundo quer encher o Maracanã, né? Mas qual é a vontade de Elohim para a minha vida? Essas pregações estimulam, né? Podem servir de estímulo para você buscar a Elohim. Mas muitas vezes as pessoas querem a glória que aquela pessoa alcançou. Mas não querem ter a disposição do coração de servir de fato a Elohim para fazer a sua vontade. E aí o Senhor Yeshua ensina. Não é só chamar Senhor, Senhor. É fazer a vontade do Pai. E aí, num segundo exemplo, ele fala, Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome. Não fizemos a obra. Mas o Senhor está falando, e a vontade do meu Pai? Ah, mas nós não expulsamos espíritos malignos? E a vontade do meu Pai? Aí você para e pensa, mas o Senhor não quer que eu expulse demônios? O Senhor não quer que eu pregue? Isso tudo não é obra de Elohim? Eu não vou ser abençoado, ser galardoado? O que ele está falando da vontade do Pai? O que ele está falando aqui? E aí ele vai esclarecer mais um pouco. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. Ou seja, não está obedecendo aos mandamentos de Elohim. Não está seguindo as ordens de Yeshua. Está fazendo muitas obras. Vira à noite fazendo as obras. Está sempre ali engajado. Mas e a vontade de Elohim? Os mandamentos de Elohim? Vamos ver alguns exemplos daqui a pouco
de como as pessoas vão encarando a vontade de Elohim, misturando com o seu desejo, com seus sonhos e pensamentos, e não chegam a conhecer Elohim. Benditos os que conhecem Elohim, que se achegam a Elohim para realmente agradá-lo, conhecer a sua vontade. Isso é privilégio para poucos. Apartai-vos de mim, vós que praticais a injustiça. E aí o Senhor Yeshua vai emendar falando sobre a comparação entre o que edifica a sua casa sobre a rocha e o que edifica na areia, né? Mediante o escutar da palavra dele e fazer ou não. Ele diz assim: o que escuta as minhas palavras e as faz é como o sábio que edificou a casa sobre a rocha. Então, o que escuta as palavras do Senhor Yeshua e faz conforme ele mandou, vai ter firmeza. As tribulações vão vir, os vendavais vão passar, mas não vão tirar a sua firmeza. Porque você está fazendo o que agrada ao Senhor Yeshua, então ele vai te sustentar. Como aquela palavra que foi dada a Shaul, o enviado: a minha graça te basta. Quando estamos fracos, aí é que somos fortes, se estivermos firmados em Yeshua. E aí o Senhor Yeshua encerra aqui, nesse capítulo, essa parte do ensinamento. Então, conhecer é pelo fruto. Qual é o fruto que a pessoa está produzindo? O fruto que a pessoa está produzindo é o que o Senhor quer? Ele foi para aquela figueira e ele queria encontrar o que ali? Maçã? Ele foi na figueira e queria encontrar figo. Mas tem muitas folhas, Senhor. Olha quantas folhas, que árvore. Tem uma sombra boa. É uma árvore grande que enfeita aqui o ambiente, fica belo. Mas o que o Senhor Yeshua queria naquele momento? Figo. Eu preciso saber o que o Senhor quer que eu entregue agora. Porque as pessoas podem elogiar, né? E a Escritura fala que o elogio, o louvor, prova o ser humano. E aí você recebe os elogios: muito bom o seu trabalho, muito bela a sua roupa, você escreve muito bem, você fala muito bem, você tem muitas boas obras. Tenho, porém, contra ti. Lembra da palavra que o Senhor Yeshua enviou aos mensageiros? Então, preciso saber, preciso estar sempre buscando ao Senhor. Senhor, o que queres que eu faça? Qual é a tua vontade para agora, para o daqui a pouco? Como devo me preparar? Que o Senhor encontre esse coração disposto em nós. Vamos para um outro texto agora de Devarim, um texto que foi mencionado também nesta manhã, aí nas Bíblias, Deuteronômio, é o 5º livro da Escritura Sagrada, capítulo 1. Esse capítulo narra, ali na verdade é uma retrospectiva feita por Moshe, do momento em que o povo teve o seu coração desanimado pelo relato dos 10 espias incrédulos. E aí teve como consequência que toda aquela geração que viu os sinais de Elohim desde lá de Mitzrayim, quando ele tirou o povo com mão forte do cativeiro, aquele povo ficou rodeando no deserto até morrer. Vamos ver aqui alguns versículos para relembrar essa passagem. A partir do versículo 22, vamos ler até o 32. Diz assim: então, aqui é Moshe falando diante do povo. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: mandemos varões adiante de vós para que nos espiem a Eretz, nos espiem a terra que eles iam entrar para possuir, e nos tragam resposta por que caminho devemos subir a ela e a que cidades devemos ir. Então, o objetivo aqui era fazer um levantamento para traçar uma estratégia. Pareceu-me, pois, bem este negócio. De sorte que de vós tomei 12 varões, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a montanha e vieram até o vale de Escol.
e os espiaram. E tomaram do fruto da Eretz nas suas mãos e nos trouxeram, e nos tornaram a dar resposta e disseram: boa é a Eretz que nos dá Yahová, nosso Elohim. Então, até aí o testemunho está maravilhoso, né? O Senhor é bom, o Senhor me deu, o Senhor realmente está nos dando uma coisa boa. Podia parar aí. Vamos! E o Senhor vai nos dar a vitória. Mas continuaram. Agora deram um testemunho que Yahová realmente estava abençoando, mas agora começaram a colocar a visão deles. Porém, vós não quiseste subir, mas foste rebelde à mandado de Yahová, vosso Elohim. Não quiseram subir por causa do relato. E murmuraste nas vossas tendas e disseste: porquanto Yahová nos odeia e nos tirou da Eretz Mitzrayim para nos entregar nas mãos dos Emorim, para destruir-nos. Olha o pensamento. Olha o relato de uma pessoa que não está querendo fazer a vontade de Elohim, que não confia em Elohim, que não escuta as suas palavras para se firmar nele, causa nas pessoas. Agora, o relato inicial era: a Eretz que nós vimos é muito boa. Eles trouxeram fruto, trouxeram um cacho de uva pesado, uvas grandes. Realmente é um lugar que mana leite e mel. Muito bonito. Mas a gente não vai conseguir conquistar. Aí veio a incredulidade. A pessoa deseja. Eles desejavam entrar? Eles desejavam possuir? Eles tinham um sonho de ver cumprida a promessa feita a Abraão, Isaac e Jacob? Eles sonhavam todo dia. Era como... me lembra daquele texto. Era como os que sonhávamos, né? Na verdade, quando eles voltaram do cativeiro de Babel. Eles tinham um sonho, ficaram lá no cativeiro só pensando: poxa, a gente está aqui nesse cativeiro, na chicotada, na escassez, debaixo desse jugo. E a promessa que Elohim fez a Abraão, Isaac e Jacob, ele não vai se lembrar de nós? E aí, quando chegou o momento, depois de terem visto todos aqueles sinais, fraquejaram. Como na carta aos Ivrim é dito, né? Havendo tirado o povo de Mitzrayim, destruiu depois aqueles que não creram. E o Senhor declarou: não entrarão no meu descanso. Por quê? Porque apesar dos sonhos, apesar dos desejos, não tinham força para fazer a vontade de Elohim. E Moshe continua: murmuraste nas vossas tendas, né, dizendo que Yahová os odiava, e ao invés de deixar eles serem destruídos pelos Mitzrayim, trouxe para ser destruído por outro povo. Né? Não tem nem lógica. 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. Suas cidades são grandes e fortificadas até o Shammai. E também vimos ali os filhos dos Anakim. Essa questão de fazer derreter o coração, o Senhor tinha até um mandamento. Né, que quando eles saíssem para a guerra, antes eles falavam assim: quem é covarde e medroso, volte para casa, para que não façam derreter o coração dos irmãos. Esses espias aqui não obedeceram esse mandamento. Eles eram covardes. Os 10 espias, né, os 2 que não desobedeceram foram Caleb e Yehoshua. Aqueles 10 espias eram covardes e medrosos. Se eles estivessem fazendo a vontade de Elohim mesmo, o que eles iam fazer? Olha, a gente não está com coragem para entrar, não. Moshe, é melhor a gente nem falar nada para o povo, porque a gente está tremendo aqui. A gente não tem condições de conquistar nada. Deixa aí Yehoshua e Caleb aí, que estão animados, deixa eles à frente. Mas não, eles fizeram questão de fazer derreter o coração do povo. E a gente tem que tomar cuidado com aqueles que não têm coragem para fazer a vontade de Elohim. Então vos disse: não vos espanteis, nem os temais, e Yahová vosso Elohim, que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos em Mitzrayim. Como também no deserto, onde viste que Yahová teu Elohim, nele te levou como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegares a este lugar. Mas nem por isso crestes em Yahová, vosso Elohim.
Então, como foi mencionado também nesta manhã, eles viram muitos milagres, sinais, né? Sinais que até põem em xeque a ciência dos homens. Muito se fala aí nas salas de aula sobre as leis da física. E quando vão falar das leis da física, quem é exaltado? Ah, são os cientistas, Isaac Newton, Pascal, o Kepler, né? As leis, quando vão falar dos movimentos dos astros, dos chamados planetas, das invenções que eles fazem, né? Vai falar a lei da gravidade, é a lei da ação e reação, é a lei. E a gente vê na escritura relatos de operações de Elohim que não cumprem essas leis. Mesmo porque se essas leis são leis mesmo, foram criadas por Yahová. São determinações dele para a criação. E eu elenquei aqui alguns exemplos. A transformação contra a lei da física, transformar água em vinho. Tem alguma explicação científica para isso? Não, vou fazer aqui a mistura. Até a indústria alimentícia tenta colocar assim, aroma artificial, sabor, né, parecido com de uva. Aí vem o suco de uva, né, que se tiver uva ali é uma gota. Mas o Senhor Yeshua transformou água em vinho. Tragam água, enche de água aí. E aí quando foi beber, era vinho. Aí eu falei, não, isso aí deve ter sido truque. É assim que o mundo vai tratar. Mas é o poder de Elohim. Transformar madeira em cobra. Já viu isso? Não é quando você está olhando ali e não está vendo a cobra. Não. Tá ali no meio da árvore e aí você acha que é madeira, mas é cobra. Não. Moshe jogou o cajado dele no chão e se transformou em cobra. Qual é a explicação científica para isso? A única explicação científica é poder de Elohim. Soberania de Elohim. O machado flutuar na água. Ah, não, mas aí ele jogou um pozinho ali que, né, fez a água diminuir, a densidade. Não, o machado estava afundado e precisava recuperar o machado. O servo do Senhor fez flutuar. O mar se abrir. É porque ali o mar não simplesmente se abriu. Ele ficou aberto, né? Para o povo passar. Porque se fosse só abrir, é um tsunami aí, um maremoto. O pessoal já viu a água, o leito do rio descoberto. Mas depois vem a onda. Quem conheceu essa onda aí foram os carros de Paró. Para ele era maremoto, mas para o povo não. Eram 2 paredes e um caminho no meio do mar. Qual é a explicação científica para isso? E por último aqui, o que dá um nó aí na ciência também, daqueles que ficam falando que nós somos insignificantes neste universo infinito, de bilhões e bilhões de galáxias e buraco negro, e o nosso sistema solar, que a gente fica girando e rodopiando, mas ninguém sente nada. Bem que, né, parece que só tem efeito na economia, na política, na insegurança, mas na gente fisicamente não tem, né? Porque o mundo é confusão mesmo, né? Um bolo aí, parece que está girando sem parar. Mas aí Yehoshua manda o sol parar. E por que ninguém sentiu a terra frear? Né? A terra não cantou pneu. Para, sol. Que a gente está lutando a guerra do Senhor aqui. E as pessoas sabem que o sol parou mesmo, né? Se for calcular lá as datas, os calendários, sabe que o pessoal lá, na hora de fazer a conta, tem alguma coisa faltando aqui. E aí foram ler na escritura, viram lá que, não, aqui tem um relato que tem um dia a menos. E aí o cálculo dá certo. Então, para quem realmente está por dentro, toma conhecimento, mas muitas vezes não pode falar.
mas são operações de Elohim que o povo presenciou, que esse povo conheceu, aqui alguns deles, né? As operações ali de Moshe em Mitzrayim, o mar se abriu, o sol parar, tudo isso o Senhor fez, mas nem ainda eles creram, porque no seu coração só estavam os sonhos da conquista, mas não o desejo de fazer a vontade de Elohim. Como uma mensagem que nós demos recentemente, falando que Elohim fez tudo para ver o que estava no coração deles, e para que também eles se conhecessem. Porque Ele não quer que a gente viva de sonhos, mas viva de fazer a sua vontade. O mundo está cheio de sonhos, cheio de sonhadores. Mas o que está escrito a respeito do mundo? O mundo passa com as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. E eu coloquei uma pergunta aqui. Você quer o apoio de Elohim para fazer o que você quer fazer? Você quer a permissão de Elohim para fazer o que você quer fazer? Ou você quer a direção de Elohim para fazer o que agrada a Ele? Tem um texto que alguns pregadores fazem confusão, que é um texto escrito por Shaul aos Romanos, capítulo 12. Vamos lá dar uma lembrada no que está escrito. Romanos 12, versículos 1 e 2. As pessoas no desejo, às vezes, de fazer novas pregações, novas temáticas, ao invés de descobrir realmente novos conhecimentos no estudo da Escritura, acaba pegando um versículo e inventando coisa, né? E não aprende a lição que tem que ser aprendida. Porque é preciso o sopro sagrado para nos guiar, que sozinhos não vamos compreender a vontade de Elohim. Diz assim: agora eu imploro a vós, meus irmãos. Aqui eu vou fazer uma leitura de uma tradução que eu fiz a partir do texto de Salkson. Agora eu imploro a vós, meus irmãos, pela misericórdia de Elohim, para consagrardes os vossos corpos como oferta viva, sagrada e agradável a Elohim, porque nisto tereis percepção para servir a Ele. Vou ler novamente. Agora eu imploro a vós, meus irmãos, pela misericórdia de Elohim, consagrardes os vossos corpos como oferta viva, sagrada e agradável a Elohim, porque nisto tereis percepção para servir a Ele. Quando eu me ofereço para servir Yehová, por inteiro, para amá-lo com todo o coração, com toda a alma, Ele vai me dar a percepção do que Ele quer. E então poderei servir a Ele corretamente. Versículo 2. Não sejais semelhantes aos filhos deste mundo, mas antes dai vossos corações para vos renovardes e seres virados ou transformados em outros varões. E vossos olhos para Elohim, para experimentardes qual seja a sua vontade boa, prazerosa e completa. Aí o que acontece muito aqui, né? Aí ele fala assim, você tem que voltar o seu coração, dar o seu coração para Elohim, para que ele possa moldar, para que ele possa transformar. E você vai voltar os seus olhos para Elohim, para que você possa experimentar a sua vontade boa, prazerosa e completa. Aí, aqui é o traduzido, né? Mas se pegar as versões, tem a vontade boa, tem a vontade agradável e a vontade perfeita de Elohim. Aí separa como se fosse 3 coisas diferentes, né? Não, irmãos, a vontade boa é quando você faz uma coisa boa. A vontade agradável é quando você faz algo agradável. E a vontade perfeita é quando você faz a coisa perfeita. Mas, na verdade, os 3 se aplicam à vontade de Elohim. A vontade de Elohim, ela é boa, ela traz o bem para quem faz, traz o bem para Elohim, porque tudo que Elohim faz é bom. A vontade de Elohim, quem faz a vontade de Elohim, obtém o prazer de Elohim, vai desfrutar do prazer da presença de Elohim, então é prazerosa. E aquele que faz a vontade de Elohim
né? Essa boa, prazerosa e completa. Aqui completa no sentido de ser plena, de trazer plenitude. Não vai faltar nada para você. Você não precisa conquistar algo no mundo para ser pleno, para ter shalom. Você não precisa do aplauso de alguém ou do elogio de alguém para ser pleno. Porque se você fizer a vontade de Elohim, Elohim vai preencher, vai encher, vai completar. Então, é a vontade boa, prazerosa e completa. Mas para que eu experimente isso, eu preciso fazer o que Shaul está ensinando. Dar o coração, consagrar o corpo e olhar para Elohim. E a pergunta que eu fiz, eu quero somente o apoio de Elohim, ou seja, eu já tenho em mente o que eu quero fazer, mas aí eu oro ao Senhor, Senhor me abençoa. Eu vou fazer isso aqui, tá? E eu quero que o Senhor me abençoe. É a oração que alguns podem fazer, mas não é uma oração boa. Já adianto. Eu quero a permissão de Elohim para fazer algo que eu quero fazer? Senhor, peço a tua permissão para ir a tal lugar. Também não é uma oração prudente. A oração deve ser: Senhor, o que queres que eu faça? Devo estar em tal lugar? Devo ir ou devo ficar? Devo falar ou devo calar? O que queres que eu faça? Essa é a oração do servo e é a oração que Elohim se agrada. Vamos ver aqui alguns exemplos daqueles que buscam o apoio, daqueles que querem só a permissão para fazer o que já está no coração e daquele que quer satisfazer, agradar a Elohim. Primeiro exemplo é o do apoio. Aqui, primeiro livro de Shemuel, capítulo 15. Primeiro livro de Shemuel, capítulo 15, versículos 7 a 15, e aí depois a gente pula para o 19. É o caso em que Elohim deu ordem a Shaul para destruir um determinado povo, o rei e todas as pessoas que estavam ali, incluindo também os bichos. Mas Shaul não foi fiel, não foi obediente à ordem de Elohim, não cumpriu a sua vontade. Diz assim: então feriu Shaul a Amaleque, desde Havilá até chegar a Shur, que está defronte de Mitzrayim. E tomou vivo a Agag, rei de Amaleque. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. Shaul e o povo, o que está escrito aí? Eu não cheguei a conferir esse texto no hebraico aqui, mas a expressão que está aqui é: Shaul e o povo perdoaram a Agag. É interessante até conferir depois, né, se foi esse o caso mesmo, né? Mas o fato é que o fruto que eles mostraram foi que eles realmente não estavam querendo executar a obra do Senhor, que Agag deveria estar morto. E Shaul e o povo pouparam ou perdoaram Agag e ao melhor das ovelhas e das vacas. Ou seja, a vaca que estava ruinzinha lá, já estava doente, estava magrinha, eles mataram. Não, aqui eu executo a vontade do Senhor. Mas isso aqui, poxa, não é possível que o Senhor queira que eu mate essa vaquinha gordinha, carne saborosa, né? Uma vaca forte que vai me ajudar aqui no arado. Não é possível. Eu acho que o Senhor não quer isso. É um bichinho tão bonzinho, tão bonitinho. A pessoa começa a imaginar o que ela pode fazer, o que ela pode ganhar, e a vontade de Elohim fica para trás. Então pouparam o melhor das ovelhas e das vacas e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então aqui já não era a vontade de Ahuvá, mas os seus próprios desejos. Então veio a palavra de Ahuvá a Shemuel dizendo: arrependo-me
de haver posto a Shaul como rei. Esse arrepender-se aqui de Elohim não é aquele arrepender-se de fiz besteira, fiz algo errado. É uma expressão que ao pé da letra significa mudei de ideia, mudei de pensamento. Eu queria fazer Shaul como rei, permanecer diante do meu povo Israel. Mas diante do comportamento dele, eu não posso continuar aceitando. Então ele mudou de pensamento, de ideia em relação a Shaul. Ele não se arrependeu porque ele fez algo errado. Não previ. Fui pego de surpresa. E Yahuvá não é pego de surpresa. Porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Não obedeceu. Então Shemuel se contristou e todo Laila, ou toda a noite, clamou a Yahuvá. Estava ali, puxa, Senhor, perdoa Shaul, ele realmente é uma pessoa atirada, afoito, fez besteira, Senhor, mas tem misericórdia, é o teu ungido. Clamou ali em favor de Shaul, mas Elohim não atendeu. E olha que Shemuel é na Escritura um grande exemplo de intercessor. E madrugou Shemuel para encontrar Shaul pela manhã. E anunciou-se a Shemuel dizendo, já chegou Shaul ao Carmelo. E eis que se levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Shemuel a Shaul, e Shaul lhe disse, bendito sejas tu de Yahuvá, servo de Elohim, meu irmão, glória a Elohim pela grande vitória. Elohim tem me abençoado, olha, Elohim tem aberto as portas para mim, que maravilhoso. Executei a palavra de Yahuvá e Yahuvá agora está me abençoando, está ferindo todos os meus inimigos. Grande vitória. E aí Shemuel disse, que barulho é esse? Que balido é esse que eu ouço de ovelhas nos meus ouvidos? Mugido de vacas. Ele já sabia o que era, mas ele perguntou, que barulho é esse, o Shaul? E disse, é dos Amalequim. Porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecerem a Yahuvá. Olha aqui, que bênção, o povo é consagrado mesmo. Senhor, Senhor, estavam falando lá. Yahuvá é grande, é o nosso Elohim, clamando, oferecendo sacrifícios. Mas o resto nós destruímos totalmente. E aí Shemuel falou, espera um pouquinho que eu vou te dizer o que Yahuvá acha disso. Porque o testemunho é para fazer a terra tremer e todo mundo dá glória. Mas Yahuvá está alegre? Por que, pois, não deste ouvido? Versículo 19. Versículo 19 em diante. Por que, pois, não deste ouvido à voz de Yahuvá? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos de Yahuvá. E disse Shaul, antes dei ouvido à voz de Yahuvá. Ele ainda insiste para dizer que fez o que Yahuvá mandou. Mas Shaul sabia muito bem que não tinha feito. E caminhei no caminho pelo qual Yahuvá me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e Amaleque destruí totalmente. Mas o povo, novamente, poupou para oferecer a Yahuvá. E Shemuel vai dizer aquilo que é um texto que nós conhecemos bastante. Mas tem, porém, Yahuvá tanto prazer em sacrifícios, em obras, em sacrifícios, como em que se obedeça a palavra de Yahuvá? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então Shaul, ele estava querendo insistir que estava fazendo a vontade de Elohim, mas ele queria parecer aos olhos do povo que era um abençoado de Elohim. Então ele fez o que ele queria, fez o que ele decidiu no coração e agora queria o apoio de Shemuel. Tanto que a gente vai ver aqui mais adiante, versículo 24. Então disse Shaul a Shemuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito de Yahuvá e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu erro e volta comigo para que adore Yahuvá. Então, ele agora reconheceu o seu erro
mas ele não queria que o povo soubesse que ele errou. Ele queria continuar aqui, passando aquela imagem. E aqui no versículo 28, ele diz assim: então Samuel lhe disse, depois que Shaul agarrou a sua veste e rasgou: e Jeová tem rasgado de ti hoje o reino de Israel, e tem dado ao teu próximo melhor do que tu. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende. Aí você vê, mas ele se arrependeu de ter constituído Shaul. Aqui é outra ideia. Ele não se arrepende, ele não volta atrás porque errou. Porquanto não é um Adão para que se arrependa. Disse ele então: pequei. Honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e de Israel. Olha o que ele queria. Ele queria continuar fazendo a vontade dele, mas queria o apoio de Jeová, queria o apoio dos servos de Elohim. Não, me chama de irmão. Me chama de servo também, de serva. Esse é o exemplo do que não quer fazer a vontade de Elohim, mas quer o apoio de Elohim. Não, quero a bênção de Elohim. Eu quero a vitória de Elohim. Eu quero entrar na terra, né, como o povo estava ali. Na continuidade do texto que nós lemos, do capítulo 1 de Devarim, lá para o final a gente vai ver que Elohim vai dizer: agora voltem, porque vocês vão ficar aí pelo deserto. Eu falei: não, nós vamos subir. E Jeová mandou eles entrarem, eles não quiseram. Agora Jeová diz para eles voltarem e eles vão querer entrar. E aí Jeová vai usar o seu servo novamente para dizer: não entrem porque vocês vão cair diante dos seus inimigos. Mas eles insistiram. Deixa eu ver aqui os últimos versículos desse capítulo, para ver uma expressão aqui que é importante. Porém, falando-vos eu, não ouviste. Antes fostes rebeldes ao mandado de Jeová, e vos ensoberbecestes e subistes à montanha. E aí eles lá foram perseguidos e foram derrotados, e foram chorar diante de Elohim, mas Jeová não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Então, depois que eles viram que não deu certo, não, eu vou pela fé. Elohim não mandou? Mas Elohim mandou antes. Agora a ordem é outra. Era para fazer naquele tempo. Você não fez naquele tempo. Agora, qual é a ordem de Jeová, de Elohim? Para que não aconteça como aconteceu com eles, né? Aí eles foram, não, agora eu vou pela fé. Sem saber que a emuná é a confiança na palavra de Elohim. Se eu ajo pela palavra de Elohim, ele vai me garantir. Agora, se eu desobedeço, deixo para depois, deixo para amanhã, não, eu vou fazer quando der. Aí, quando chega a hora, Elohim fala: não, agora você perdeu a sua oportunidade. Aí vão chorar aos pés do Senhor: Senhor, Senhor, nós não vencemos reis, não vencemos Faraó, Mitzrayim. Senhor, nós não somos filhos de Abraão, de Isaac e Jacó. Mas Jeová não ouviu, nem escutou o clamor deles. E aqui é Shaul demonstrando que não estava disposto a agradar a Elohim, mas ele queria fazer a vontade dele e chamar de vontade de Elohim. O segundo exemplo, aqui estamos caminhando para o final do nosso tempo, vou apenas citar e dizer o texto para os irmãos. É o texto que fala da fuga de Lot, quando o Senhor foi destruir aquelas cidades de Sedom e Amorá. Em Bereshit 19, 15 a 21, narra um momento em que ele finalmente vai sair. Depois de ter se atrasado, ele vai ser arrastado pelos mensageiros que foram enviados por Elohim, para que ele não perecesse junto com os injustos. E aí um destaque aqui que tem nessa passagem é que a ideia é que aqueles mensageiros destruíssem toda aquela região. Eram várias cidades, não era só Sedom e Amorá. Outras cidades também estavam participando dos erros.
Mas Ló, ele recebeu a ordem de subir para um monte. Escapa para o monte. Mas Ló não queria subir para o monte. Aí me chamou a atenção isso aqui. Eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Estou lendo o versículo 19, do capítulo 19. E engrandeceste a tua solidariedade que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas não posso escapar no monte, pois eu tenho medo que me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá e é pequena. Para ali me escaparei. Não é pequena? Para que a minha alma viva. E aí o mensageiro, não, tá bom, então escapa para a cidade. Eu fiquei pensando, ele estava muito acostumado com a vida da cidade. O Estado me protege, o Estado me supre, o Estado me dá água, o Estado me dá luz. Eu tenho medo que minha... Mas você para pensar, os mensageiros estão ali, são mensageiros celestiais, eles vão destruir tudo e eles estão falando para Ló, escapa para que você não seja destruído com os injustos. E ele não confia que Jeová vai guardá-lo no monte. Mas confia que Jeová vai guardá-lo na cidade, que é para ser destruída. Esse é o caso de alguém que, não, me dá permissão para ir para lá. Mas essa é a vontade de Elohim? Elohim até deixa. Mas é o melhor para ele? A vontade de Elohim era destruir tudo ali. Mas Elohim não pôde destruir tudo. Teve que poupar algumas pessoas por causa de Ló. Um outro caso nesse aqui, de perder... eu quero a permissão de Elohim para fazer... Não, estou fazendo a vontade de Elohim. Mas você pediu permissão para fazer algo que você quer fazer. É o caso de Biliam. Elohim tinha dito na primeira vez que não era para ir após os príncipes para profetizar. Não vai falar coisa nenhuma com eles. Mas aí Biliam voltou. Isso está em Bamidbar, capítulo 22. Bamidbar, capítulo 22. E aqui, a partir do versículo 15, o rei voltou a enviar príncipes, mais ainda pessoas mais honradas ainda, com mais riquezas, mais presentes, e aí balançou o coração de Biliam. Não, poxa, ele ofereceu primeiro uns 10 reais, aí eu, mixaria, vou fazer a vontade de Elohim. Aí agora chegou com bolsa de 1 milhão. Será que é isso que Elohim quer mesmo para mim? Aí balançou o coração de Biliam. E aí ele foi orar ao Senhor de novo. Não, mas ele foi orar. Como é difícil perceber, né? Mas ele foi orar, ele foi clamar ao Senhor, ele foi fazer jejum e oração, foi fazer vigília. Aí ele fala, ainda que Balaque me desse a casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia deixar de fazer o que Jeová me mandou. Por coisa pequena ou grande. Mas fiquem aqui, que eu vou orar a Jeová. Ué, mas não tinha falado que não ia deixar de fazer? Aí, a palavra vai saindo e o coração vai se expondo. Veio, pois, Elohim a Biliam, versículo 20, e disse-lhe, se aqueles varões te vierem chamar, levanta-te e vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Aí, até aí parece que Elohim está concordando, né? Não, recebeu a permissão de Elohim, mas Elohim sabia o que estava no coração de Biliam. Tanto que no meio do caminho, o que Elohim fez? Mandou um mensageiro para matá-lo. Mas não foi Elohim que enviou? Olha só os passos. Ele orou, pediu permissão. Elohim deu permissão para ele e agora Elohim quer matá-lo? Lembra da palavra de Shaul? Dai os vossos corações para serem renovados, transformados, e olhai para Elohim para que experimenteis a vontade. Ele deu o seu coração? O coração dele estava nos presentes. E ele experimentou o benefício de fazer a vontade de Elohim? Não. Escapou por causa da jumenta, na qual ele bateu até que a jumenta não aguentou e teve que falar.
Se eu não falar, eu vou morrer. Esse homem está louco. E aí, finalmente, ele descobriu que Elohim estava contra ele. E aí ele foi finalmente falar a palavra do Senhor. E por último aqui, é o exemplo de Abraham, quando Elohim deu ordem a ele para que oferecesse o seu filho, seu único filho, a quem ele amava. O filho que ele teve com Sara, mediante a operação milagrosa do poder de Elohim. Em Bereshit 22, ou aparece aí Gênesis 22, vai narrar esse acontecimento. Nos versículos 1 e 2 diz assim: Aconteceu depois destas coisas que Elohim pôs Abraham a teste e disse-lhe: Abraham, ele disse: Eis-me aqui. Olha a palavra do servo. E disse: Toma agora teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te a Eretz Moriá, e oferece-o ali em sacrifício de elevação sobre uma das montanhas que eu te direi. E o texto já prossegue falando. Não existe aqui questionamento de Abraham, não existe aqui, Senhor, mas não posso fazer de outro jeito, não pode ser outro teste. Já se levanta pela manhã de madrugada e vai. Essa é a postura do servo. Eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. E ele ofereceu. A ordem do Senhor era oferecer como sacrifício de elevação. Esse tipo de sacrifício, você queimava o sacrifício todo. Então ele ia ficar ali olhando o seu filho queimando. Imagina a imagem. Aquele filho significava muito para ele. Em um outro momento, Abraham ele vai tomar medidas para dar como se fosse uma ajuda para que a vontade de Elohim se cumprisse. Já que ele não tinha filhos, ele aceitou a sugestão da sua mulher, Sara, para tomar Agar e ter um filho com ela. Elohim até vai abençoar Ismael. Quem mandou colocar o nome de Ismael foi o próprio Elohim. Mas essa não era a vontade de Elohim, não era esse o plano de Elohim para Abraham. Não é através de Ismael, mas é alguém que vai sair de você e de Sara. E assim aconteceu. E aí, depois de tudo isso, o Senhor quer que eu queime meu filho? Quer oferecer sacrifício de elevação. Mas o Senhor queria que ele queimasse o filho dele em oferta. Vamos perguntar para o conselho tutelar o que ele acha disso. Vamos perguntar para os protetores das crianças e dos adolescentes. É preciso ter coragem. Ele não podia ali ficar espalhando aquilo. Ele tinha que fazer em segredo. Assim, muitas coisas nós temos que fazer em segredo se quisermos realmente agradar a Elohim. Porque se ficarmos espalhando por aí, os embaraços vão surgir e nós não vamos conseguir fazer. Se formos como Shaul, não, eu quero ser honrado diante do povo, eu quero que o povo veja, eu quero que o povo saiba, vai ficar nessa dependência. Vai depender dos aplausos do povo. Eu escrevi assim para finalizar. Se você decide pelo seu desejo, não espere que Elohim resolva os problemas depois. Não pense que todos vão gostar de te ver satisfazendo a Elohim. Que aí a gente volta lá para aquele caso inicial. O povo não gostou das palavras de Yehoshua e Caleb. Mas eles continuaram firmes. O povo quis apedrejá-los, mas Elohim se manifestou para protegê-los. E no final das contas, todos aqueles que queriam apedrejá-los pereceram. Mas os servos de Elohim permaneceram. Como diz, aquele que faz a vontade de Elohim permanece para sempre. Deixo essa meditação para os amados, que Elohim os abençoe.